Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa aula aqui vai para o segundo ano A do Zilda Braconi. A gente vai falar um pouquinho sobre os governos absolutistas, né? Então a gente vai dar continuidade nos estudos que vocês já estavam tendo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como o fim da Idade Média, o Renascimento, a Reforma Protestante, tudo isso vai organizar a sociedade europeia de uma forma em que os reis vão cada vez mais assumir o poder dentro dos seus territórios. No fim da Idade Média, eu fiz uma conversa com vocês na sala de aula ainda, né? Que o fim da Idade Média ele vai proporcionar uma ascensão de um grupo específico ao poder, que é a burguesia. E a burguesia, na Europa, ela vai se aliar aos reis porque eles queriam a unificação das regras comerciais, né? Porque vocês imaginam que em cada feudo era uma estrutura comercial, tinha sua moeda, suas regras, suas leis para o comércio, e isso dificultava a ação dos burgueses de poder comercializar do jeito que eles queriam. Para isso, eles vão ajudar os reis a tomar poder dentro do seu território, porque, querendo ou não, numa Idade Média, no momento que as pessoas viviam no feudo, a vida feudal ela era mais concentrada no poder da igreja e do senhor feudal. Então, os reis não tinham tanto poder assim na Europa naquele período, né? A gente está falando do final da Idade Média ali no século XIV e XV. Então, os séculos que vêm em seguida, né, século XVI, XVII, vai ser um período da história em que os reis vão estar cada vez mais poderosos, assumindo cada vez mais local de destaque nos seus reinos, né? Então a nobreza vai perder poder, o rei, aliado com a burguesia, vai concentrar o seu poder em suas mãos, né? Então a burguesia vai ajudar a formar um exército para os reis, né? Vai financiar o exército dos reis. Isso vai ser positivo para a burguesia, que vai conseguir a unificação das regras comerciais e também o incentivo comercial do rei. E para o rei vai ser super positivo porque ele vai mandar no reino inteiro, né? Esse período a gente chama de absolutismo. Por que absolutismo? A ideia de poder absoluto, que o rei tinha todo o poder. Ele concentrava o poder executivo de administrar o reino, legislativo de fazer as leis, judiciário, porque ele julgava as leis, todos os poderes estavam concentrados nele. Aliás, essa ideia da divisão dos poderes em três, executivo, legislativo e judiciário, só vai existir posteriormente, depois desse período que a gente vai estudar, que é o absolutismo, tá? Um dos reis que ficaram mais famosos no absolutismo, né, que é um representante do absolutismo, foi o Luís XIV, rei da França, tá? O Luís XIV ele vai governar a França entre o século XVII e o século XVIII, tá bom? Ele vai ser rei da França entre 1643 e 1715. Ele era muito pomposo, né? Ele vestia sempre roupas muito elegantes. Depois eu vou colocar a fotinha dele para vocês verem aqui, tá? Ele vai mandar fazer vários quadros com o rosto dele para mostrar o seu poder, demonstrar o seu poder. E vou fazer até uma análise de uma das obras dele, que é essa daqui. Depois eu vou colocar a foto para vocês analisarem melhor. Mas essa daqui, ó, que ele tá vestido todo pomposo, e essa roupa aqui representa a família real, as cores da família dele, né? Ele tem a espada para mostrar que ele era um rei guerreiro. Ele usava salto para ficar alto, porque ele queria que as pessoas olhassem ele de baixo para cima, como ele não era uma pessoa muito alta. Então ele criou o salto alto, foi inventado durante esse período para poder deixar os reis maiores com uma postura de poderosos mesmo, né? Para as pessoas olharem eles assim, ó, com a cabeça levantada. Olha a pompa, né, do Luís XIV. E depois seu sucessor, teve o Luís XV e Luís XVI, foram reis absolutistas que concentraram todo o poder neles, no seu governo. Aliás, uma frase muito famosa do Luís XIV era: o Estado sou eu. O que isso significa?
ele era o governo, ele era o poder, ele era a verdade e ele que tinha as leis, ele que produzia as leis e tudo que ele desejasse deveria ser cumprido. Então o Estado era ele. O Luís XIV também foi conhecido como Rei Sol, né? Porque a ideia de que tudo girava em torno dele, igual o Sol. Todos os astros giram em torno do Sol na nossa Via Láctea, aqui na galáxia, no sistema solar, né? Mas o Rei Sol, o Luís XIV, acreditava que tudo girava em torno dele também, por isso que ele foi assim chamado. É interessante pensar que nesse período a igreja, não que ela vai perder completamente o poder, mas diminuiu o poder, né? Depois da Reforma Protestante, do Lutero e tudo mais. Então a igreja perde um pouco de poder e vai concentrar um poder agora nas mãos dos reis. Então terão reis que são católicos, reis protestantes, reis anglicanos, cada rei vai ter sua religião e vai obrigar a população a seguir a sua religião. O Luís XIV era católico, então era a religião oficial na França, catolicismo, mas se mudasse o rei, mudaria a religião junto com o rei. De acordo com a religião do rei, seria a religião dos súditos. Olha que loucura, né? Tinha algumas características que tinham que ser levadas em consideração nessa época, que eram características do absolutismo. O absolutismo vai ser um período da história que vai ocorrer ali por volta do século XVI até o século XVIII, quando ele começa a se fragmentar, que a gente vai ver vídeos sobre isso. É um período onde todos os reis europeus vão desejar concentrar o poder assim como fez o Luís XIV, né? Mandar em todos os setores da política e da economia do seu país, né? E sociais também, né? Mandar nas pessoas, controlar o comportamento, a vestimenta, a vida, tudo que as pessoas faziam. Tem 3 características muito importantes que esses reis absolutistas vão seguir. A primeira é a supremacia do rei, ou seja, nos regimes absolutistas, nos governos absolutistas, a vontade do rei está acima da lei. Então, se existir uma lei que proíbe a cobrança de determinados impostos, mas o rei quer, ele está acima da lei. Isso é a supremacia do rei. Outra característica era o personalismo, tá? A figura do rei, ela vai se misturar com a figura do Estado. O governo e o governante não estão separados. O governo e o governante são um ser só. E tudo que ele desejar tem que ser feito. E tudo vai ter a cara dele, vão ter características do governo dele. Então, por exemplo, se o rei gosta muito de festa, seu reinado vai ser marcado por muitas festas, né? Se o rei quer fazer muitas construções para deixar a lembrança para o seu povo de como ele foi um rei poderoso, o seu reinado vai ser marcado por isso. Então, a personalidade do rei estava estampada no governo, né? A personalidade dele era a personalidade do seu governo. Outra característica era o patrimonialismo, que o patrimônio do Estado não era separado do patrimônio do rei. Ou seja, o rei usava o patrimônio do Estado, o dinheiro do Estado, da forma como ele queria. Se ele quisesse gastar tudo em festas sustentando a corte, que os reis faziam isso, né? Sustentava todo mundo que era nobre e vivia ali próximo do rei, ele podia fazer isso com dinheiro público. Se ele quisesse tirar o dinheiro dos impostos para investir na construção do seu palácio, também poderia fazer isso. O rei Luís XIV, aliás, fez isso, né? Ele vai construir o Palácio de Versalhes, na França, que eu vou colocar uma foto para vocês também, que vai ser o palácio para ele viver. Para vocês terem uma noção da grandiosidade desse palácio, tem 2.000 janelas no palácio. 2.000 janelas, e acreditava-se que ele chegou a ter 700 quartos, 415 metros de fachada, só o palácio, e 50.000 servos dentro do palácio e fora para cuidar de toda aquela grandiosidade. E tá lá o Palácio de Versalhes grandioso para mostrar esse poder do Luís XIV. É interessante pensar que eles vão utilizar a política e a religião para poder governar. Eles vão utilizar teóricos, filósofos, para tentar defender esse poder absoluto centralizado no rei. Então, um desses pensadores que vai
defender o rei é o Jacques Bossuet, tá? O Jacques Bossuet, ele era um filósofo francês e ele vai utilizar de argumentos religiosos para falar que o rei, na verdade, ele era uma força divina, que o rei era quase o enviado dos deuses na terra para poder governar. Então, como ele era uma força divina, ninguém podia questioná-lo, né? Outro vai ser o Thomas Hobbes, que ele vai falar que os reis absolutistas eram um mal necessário, né? Que o homem é o lobo do homem, o homem mata o homem não sabe viver em sociedade se não tiver um líder forte, um líder que organize as pessoas. O Luís XIV, ele vai utilizar até uma fortaleza que tinha na França, que é a Bastilha, tá? Ele vai utilizar a Bastilha como prisão para os seus inimigos. Todo mundo que ele considerava inimigo era preso na Bastilha por tempo indeterminado, não tinha um julgamento, porque a lei era o próprio rei, tá? Então, nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Na Inglaterra era um pouquinho diferente, tinha reis absolutistas, né? Mas eles tinham um parlamento que meio que limitava o poder do rei, era como uma espécie de Câmara dos Deputados e dos Senadores. Tudo bem? Espero que vocês fiquem bem, curtam o vídeo e se cuidem, hein? Beijinhos!